Há algo estranho acontecendo com anjos em todo o mundo na inefável tapeçaria do universo. Existe uma ordem de seres que escapa da nossa rede e de métodos científicos. Pense que seres angelicais habitam as sombras da existência humana, desde a criação do mundo até a amarração de Satanás no livro de Apocalipse. Os anjos da revelação estão lá, ajudando a história a se desenrolar, assistindo, enquanto ela se molda e define o próprio curso da história. Esses celestiais mensageiros são protetores, mensageiros e ministros, e sua própria natureza desafia os limites da compreensão humana. Anjos, como retratados através dos tempos, não são nem puramente etéreos, nem inteiramente insondáveis. Entendi que eles são uma mistura paradoxal do familiar e do estranho, muitas vezes imaginados como criaturas floridas ou peculiares. Você notou que os anjos geralmente começam suas mensagens com a frase "não tenha medo" ou "não tema"? Essa frase aparece frequentemente na Escritura, quando os anjos são enviados por Deus para entregar mensagens à humanidade. A presença de um anjo era muitas vezes esmagadora e assustadora para aqueles que experimentavam, daí a necessidade de tal tranquilização. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, um anjo aparece aos pastores anunciando o nascimento de Jesus, dizendo: "Não temas, pois eis que te trago boas novas de grande alegria que serão para todas as pessoas." Ou quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar que ela dará à luz Jesus, ele diz: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus." A repetição do "não temas" em encontros com anjos sugere que sua aparência não era apenas sobrenatural, mas também que suas mensagens eram frequentemente de tal magnitude que poderiam potencialmente causar medo. Na sequência de Apocalipse, do capítulo 8 ao 20, 7 anjos tocam as trombetas, trazendo pragas e julgamentos. Em Apocalipse 9 versículos 1 a 3, um anjo libera gafanhotos demoníacos do abismo. Em Apocalipse 21 a 3, outro anjo amarra Satanás por 1000 anos. Os anjos também selam os servos de Deus em suas testas, como descrito em Apocalipse 7. Liderados por Miguel, os anjos se envolvem em guerra contra forças demoníacas. Adicionalmente, anjos guardam os portões da Nova Jerusalém e os abrem, conforme mencionado em Apocalipse 21. O livro do Apocalipse apresenta uma grandiosa tapeçaria de visões apocalípticas, retratando os anjos não como observadores silenciosos, mas como agentes centrais nos acontecimentos dos últimos dias. Parece que, no auge do caos mundial, quando a humanidade está envolvida em sua descida final, a atividade desses seres celestiais se intensifica, declarando que são arautos da profunda e crucial importância da realidade suprema. Mesmo hoje, no ano de Nosso Senhor, os anjos estão presentes e ativos. E, revelando algo peculiar sobre os anjos, existe um versículo bíblico que nos mostra que eles estão aprendendo. Algumas pessoas têm a percepção de que os anjos sabem todas as coisas. No entanto, a profundidade da sabedoria de Deus é insondável. A Bíblia menciona que Deus habita em uma luz insondável, e sua natureza é consagrada em mistérios que ultrapassam a compreensão humana. É destacado que nós, como humanos, precisamos aceitar que só temos conhecimento da dimensão de Deus que nos é revelada. A verdade é que não podemos entender plenamente as profundezas de Deus, pois lutamos para compreender até mesmo as complexidades humanas. Nossas mentes não têm a capacidade de compreender plenamente Deus e seus planos. Somos constantemente lembrados disso ao longo do tempo, como nos diz Isaías: "Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos", declara o Senhor. "Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus." A humildade é essencial para compreendermos que não podemos abranger totalmente a compreensão de Deus e seus planos. Ele está além da nossa capacidade de pensar, pois enquanto vemos apenas as coisas terrenas, Deus enxerga desde o alto, conhecendo não apenas o presente, mas também o futuro. Deuteronômio 2:9 e 29 destaca que as coisas secretas pertencem ao Senhor, enquanto as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Somente Deus é onisciente, todo sábio e todo-poderoso. Surpreendentemente, os anjos não compartilham dessas características oniscientes. Eles não sabem todas as coisas,
pois os mistérios de Deus estão escondidos até mesmo deles. Agora, antes de continuarmos, se as palavras que compartilhei até agora ressoaram em seu coração, ou se simplesmente está buscando mais conteúdo transformador como este, há duas ações simples que farão toda a diferença. Primeiro, desafio você a deixar um sinal de sua presença e apoio. Toque no botão de like logo abaixo do vídeo. Isso não apenas fortalecerá a nossa comunidade, mas também será um sinal de que estamos juntos nessa jornada cristã. Em segundo, se ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todos os próximos vídeos, e fortalecendo sua conexão com a mensagem transformadora que compartilhamos aqui. Obrigado, e vamos continuar. Os anjos são seres eternos criados por Deus, e estão constantemente aprendendo. Mesmo ao longo da história da humanidade, observaram eventos desde a criação até os julgamentos divinos. O texto destaca que eles estavam presentes em momentos-chave, como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, e eventos no Egito. Anjos são aprendizes, como evidenciado por 1 Pedro 1, versículos 10 ao 12, indicando que eles desejam entender as profundezas da redenção através de Cristo, algo que os profetas antigos também ansiavam compreender. Os profetas do Antigo Testamento viram apenas vislumbres do que Deus permitiu que eles vissem, especialmente em relação à salvação. Ao examinar as profecias do Antigo Testamento, que abrangem milhares de anos, é claro que foram inspiradas pelo Espírito Santo, não sendo meramente criações humanas. Há mais de 100 profecias messiânicas, todas cumpridas por Jesus durante sua vinda. O mistério da salvação, um dos maiores mistérios da Bíblia, foi revelado através do cumprimento dessas profecias. Os profetas do Antigo Testamento, sob a lei, conseguiram vislumbrar um futuro maravilhoso, algo que agora nós, como parte do corpo de Cristo, experimentamos plenamente. Os anjos do céu, mesmo sendo espectadores desses grandes eventos, não compreenderam completamente o mistério da salvação. A precisão das profecias bíblicas é assombrosa, e além da capacidade humana de prever. Mesmo os profetas, que consultaram a Deus sobre seu plano para a humanidade, receberam apenas uma mensagem de esperança para as futuras gerações, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro, versículos 10 ao 12. Nesses versículos o apóstolo Pedro destaca que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falar sobre a vinda de Cristo e a redenção da raça humana. Os anjos, mesmo testemunhando a redenção humana, desejam compreender a graça, misericórdia, amor e fé presentes na nossa salvação. O mistério da salvação foi mantido em segredo desde o início do mundo, e mesmo os anjos aguardaram com expectativa para entender a plenitude dos planos de Deus para a humanidade. O texto destaca que os profetas e os anjos não foram autorizados a participar da agenda de Deus para a humanidade, até o cumprimento do plano divino. Os profetas, embora tenham consultado Deus sobre a redenção da humanidade, receberam apenas mensagens de esperança para as futuras gerações. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e não possuem o Espírito Santo. Sua natureza é a de seres imortais, e eles estão constantemente aprendendo sobre Deus através de nós, que somos os filhos e filhas de Deus. Por meio da adoração, nos tornamos o templo de Deus, e o Espírito Santo reside dentro de nós. Esse é um grande privilégio, pois Deus escolheu nos glorificar, mesmo sendo os menos dignos desse reconhecimento eterno. A esperança da glória eterna nos foi dada, permitindo-nos nos aproximar de Deus como seus filhos. Os anjos não compartilham desses privilégios, mas vagam na casa de Deus, demonstrando seu amor múltiplo por nós. É crucial nunca esquecer o amor de Deus por cada um de nós.